Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Olá para você que me assiste. Pois hoje, neste espaço, eu vou falar sobre programação espiritual. Você acredita que todos nós temos um plano de vida elaborado anteriormente ao nosso nascimento? Ou nascemos e seja lá o que Deus quiser? Pois com esse spoiler, estou iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. E você que gosta do programa, que assiste o programa, então se inscreva no nosso canal para que a gente possa difundir o Espiritismo para muito mais pessoas. E, dito isto, refaço a pergunta. Você acredita que todos nós temos eu vou colocar entre aspas, um plano de vida, um planejamento encarnatório elaborado anteriormente ao nosso nascimento, ou nascemos e somos lançados à nossa própria sorte? Pois o mote do meu comentário de hoje vai versar exatamente sobre isso. Todos sabemos que a morte, a perda de uma pessoa amada, sempre é muito triste e dolorosa, principalmente se essa pessoa era muito próxima a nós e ainda, segundo as nossas concepções, muito jovem para morrer. Nesses momentos, chegamos mesmo a duvidar da justiça de Deus, pois não encontramos nessa morte, dentro do nosso entendimento, motivos plausíveis para que Ele, Deus, tire de nós aquele nosso familiar querido, ainda com tanta vida pela frente. Esta é uma das experiências que muitas famílias e que têm essa dificuldade e não conseguem encontrar nenhuma explicação plausível que faça minimizar essa dor. Aliás, a morte é o fenômeno mais antigo e o único e verdadeiro e previsível da vida do homem, mas paradoxalmente, é também o único para o qual não estamos nunca preparados para enfrentá-la. E a razão disso é que, naquele momento em que o corpo deixa de respirar, nos deparamos com a ruptura definitiva dos laços afetivos, aliados ao sentimento de nunca mais. E a partir desse momento é que muitas e muitas vezes não conseguimos entender certas atitudes de Deus, chegando mesmo a duvidar da sua tão apregoada, digamos assim, por todas as religiões, tão apregoada justiça divina. Isso ocorre com todos que perdem pessoas queridas, ainda longe da idade em que julgamos aceitável a morte. Para tentar explicar isso, vamos partir de duas premissas. A primeira, a de que Deus é incomensuravelmente justo. Você não concorda? E a segunda premissa é que, se Deus é incomensuravelmente justo, significa dizer que, para todos os acontecimentos importantes e impactantes das nossas vidas, deve, sem sombra de dúvida, existir razões e motivos muito fortes
motivos muito importantes, ainda que na quase totalidade das vezes, a gente desconheça essas razões e esses motivos. Você concorda com essas duas premissas? Não sei a sua resposta, mas de qualquer forma, vamos lá. Quase que esqueço de deixar bem claro que sempre, eu disse sempre, a morte de uma pessoa amada abre em nós uma ferida muito, muito dolorosa e de difícil cicatrização. Eu sei disso. Mas não custa, pelo menos, tentar entender as razões por que a morte atinge pessoas de todas as idades, independentemente de serem jovens ou velhos, saudáveis ou doentes, ricos ou pobres, santos ou pecadores, não interessa. Então vamos lá. Aliás, eu já trouxe aqui esse exemplo faz muito tempo, mas eu acho ele tão ilustrativo que penso que vale a pena repeti-lo. É o seguinte: você sabe por que o mar não transborda? De forma grosseira, a resposta é a seguinte: porque o Sol, a radiação solar e o calor, aos poucos, vão evaporando a água do mar, formando as nuvens, que se transformam em água e que voltam a cair na forma de chuva nos mares e nos rios também. E esses mares e esses rios que alimentam esses mesmos mares e oceanos e que torna a evaporar e que novamente vira chuva, que volta a cair e assim sucessivamente. Não é assim que funciona esse mecanismo da engenharia de Deus com relação aos rios e aos mares? E graças a isso, nem os rios, nem os mares nunca morrerão. Pelo menos não por essas causas. Pois a isso nós chamamos de sabedoria. Sabedoria divina. Sabedoria de Deus. Neste caso, haverá sempre um retorno, neste exemplo. A morte da água para o mar se dá através da evaporação e o retorno da água para o mar através da chuva se dá pela volta do enchimento dos rios e dos mares. Pois com o homem acontece algo semelhante e novamente imperando a sabedoria divina na medida em que permite que o homem esteja sempre aprendendo e evoluindo, enquanto espírito imortal, em múltiplas idas e vindas deste e em outros mundos habitados. Exatamente como um aluno de qualquer curso universitário, por exemplo, em que o aluno morre para um semestre e renasce para o outro, sempre voltado para o aprendizado contínuo, tudo sempre baseado em planejamento adequado, voltado para o seu aprendizado e evolução. Previamente, essa elaboração elaborada pela universidade. Pois Deus também age assim em relação a nós. Nossa vida é cuidadosamente planejada na espiritualidade antes do nosso nascimento, para que, ao final da nossa jornada, possamos partir melhores do que quando aqui chegamos. O nosso planejamento encarnatório, é preciso deixar isso bem claro, contém uma série de obstáculos e dificuldades que serão colocadas à nossa frente. Mas todos esses obstáculos e dificuldades na dosagem certa, nem mais e nem menos, e sempre de acordo com a nossa capacidade de sobrepujá-las, ultrapassá-las e vencê-las. Sobre isso, seguramente você já conhece um velho ditado popular que diz: Deus dá o fardo para cada um de acordo com a sua capacidade de carregá-lo. Gente, Deus não desampara ninguém. Nós é que nos julgamos desamparados
sem saber que os obstáculos que impactam a nossa vida e que se colocam à nossa frente ao longo da jornada estão todos previstos nisso que eu chamei de planejamento espiritual. E mais, tudo isso com a nossa concordância sacramentada no plano espiritual antes de nascermos no corpo físico para mais uma etapa de aprimoramento aqui no nosso planeta Terra, que na verdade é um misto de escola para uns e hospital para outros. As dificuldades por nós enfrentadas ao longo das nossas existências são para aprendermos e não para nos punir, até porque Deus não pune ninguém, assim como também, é bom que se diga, não premia também ninguém, ou seja, não há punições e nem premiações. Há isto sim, vitórias e derrotas colhidas pelos nossos bons ou maus procedimentos, pois que essas vitórias e ou essas derrotas dependem única e exclusivamente da nossa livre escolha, ou como definiu Allan Kardec, do nosso livre arbítrio, em escolher fazer as coisas certas ou erradas. Deus nos dá total liberdade de escolha. Por isso, o mérito das conquistas é todo nosso, na mesma proporção que as nossas derrotas são igualmente também de nossa responsabilidade. A espiritualidade maior, através dos nossos espíritos amigos, por meio das intuições, nos indica o caminho correto, mas o ato de escolher o certo ou o errado fica inteiramente por nossa conta e risco. Em muitos momentos de nossas vidas, nós não entendemos o porquê de Deus agir, segundo a nossa visão, de forma tão estranha com os seus filhos, deixando-os aparentemente, só aparentemente, entregues ao sabor do vento no enfrentamento das suas dificuldades do dia a dia. Para tentar explicar melhor o que eu quero dizer, vamos pensar no seguinte exemplo. Você já deu para o seu filho ou para a sua filha adolescente um par de patins ou um skate? Eu sei que nem todos os pais dão esse tipo de brinquedo aos seus filhos. Tudo bem, mas seguramente muitos já o fizeram. E o fizeram sabendo que os seus filhos corriam o risco de, no início, caírem e se machucarem, até aprenderem a andar corretamente com os seus erros cometidos com as quedas, com os arranhões e com todos os riscos inerentes ao aprendizado da técnica necessária para andar sem cair. Não é assim que acontece? Pois Deus faz conosco a mesma coisa, permitindo que aprendamos o caminho do sucesso com a experiência dos percalços e dos insucessos da vida. Nossa vida é um permanente aprendizado prático, pois é na prática que aprendemos verdadeiramente. A teoria de como fazer apenas e tão somente nos orienta, nada mais do que isso, mas é na prática, enfrentando as dificuldades, que realmente aprendemos a sobrepujar as adversidades. Ou seja, a cair e levantar. Experimente ler um livro desse que ensinam como fazer e depois vá fazer. Você vai verificar que você só vai aprender realmente a fazer na prática. Outra coisa, falamos com naturalidade em vida, mas dificilmente falamos com a mesma naturalidade em morte. Mas quando falamos, surge uma dúvida que muitas pessoas possuem, que é saber se alguém morre antes da hora. E a resposta de forma nenhuma pode ser absoluta.
Vou tentar exemplificar de uma forma mais direta, digamos assim. Uma pessoa vem a este mundo com a sua data de retorno no seu planejamento reencarnatório, na sua carta de vida, ou seja, programado para viver nesse planeta, digamos, até por volta dos 70 anos, por exemplo. Veja bem, eu disse por volta dos 70 anos, pois não existe um dia, hora, minuto, segundo pré-estabelecido. Porém, antes do tempo programado para o seu retorno à dimensão espiritual, ela resolve ir a uma festa, ingere muita bebida alcoólica e se embriaga. Em outras palavras, toma um porre, como se diz na gíria. Não satisfeita e de forma imprudente e irresponsável, volta para casa dirigindo o seu veículo em alta velocidade. Pergunto a você, ela não corre um risco muito grande de acabar tirando a sua própria vida em um acidente? Sem dúvida que sim. Pois nesses casos, ou em casos em que procuramos pelas nossas próprias mãos o perigo para a nossa integridade física, aí sim estaremos correndo o risco de abreviarmos o tempo previsto para a nossa desencarnação, ou seja, para a nossa morte, a morte do corpo, bem entendido. Da mesma forma, os viciados, seja em que droga for, lícitas ou ilícitas, não interessa, correm o risco também de terem as suas vidas abreviadas pela ação destrutiva das drogas em algum dos seus órgãos vitais que, em circunstâncias normais, estariam programados para terem o seu funcionamento pleno até determinada idade mais avançada, conforme estaria contido no seu planejamento encarnatório. Não esqueçamos que nós somos os responsáveis diretos sobre a nossa saúde e a nossa conduta. E em sendo assim, somos nós próprios que decidimos se daremos ou não a nós mesmos a possibilidade de levarmos até o fim a nossa programação de vida. Pois aí está o amor, a justiça e a sabedoria do Criador em permitir que, se não alcançarmos o sucesso para o qual nos preparamos para esta jornada, teremos outras tantas e tantas chances, tantas quantas forem necessárias, para que um dia possamos nos tornar um espírito de escola, digamos assim. Ou será que você aí do outro lado tem uma explicação melhor e mais coerente para elucidar as tantas desigualdades deste mundo? Para finalizar, deixo um questionamento para você refletir a respeito. Você está dando a você mesmo a possibilidade de chegar com sucesso no último ancoradouro da sua atual viagem ao mundo da carne? Tudo, exatamente tudo, conforme o seu planejamento espiritual? Ou seja, tudo conforme a sua carta de vida? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.